Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 5h02. Alô, Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando no AM 1270 em Ribeirão Preto ou através das plataformas digitais, YouTube, Facebook, aplicativos Band Rádios. Em qualquer lugar do Brasil e do mundo, estamos iniciando mais uma edição do Bandeirantes Esportiva. Hoje, segunda-feira, 1º de novembro, véspera de feriado. Estaremos juntos com muita informação para você até às 7 horas da noite sobre o time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Vamos lá com informações da Macaca que entra em campo amanhã. Jogo importante para a Ponte, reta final da Bezona. O destaque da Ponte Preta está chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Um grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta segunda-feira, de muito trabalho para o técnico Gilson Kleina, que amanhã tem compromisso contra o Goiás. A Macaca precisa dos 3 pontos para tentar chegar o mais rápido possível à pontuação mínima para escapar da degola na Bezona. Sem Moisés suspenso, a dúvida fica em relação ao substituto do atacante. Fecim, Iago e Niltinho são os principais candidatos para essa vaga no ataque. Só que mudanças na equipe também não estão descartadas pela condição física dos atletas. Marco 2, avante, avante meu bugre, com fibra e destemor, a cada nova jornada, Guarani. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Fala aí, Júlio. Tudo bem comigo, Júlio? Tudo bem, por aí, Marquinhos? Tudo bem, um abraço para você, pro amigo da Rádio Bandeirantes também. Guarani segue se preparando para o jogo contra o Vasco nesta quinta-feira às 7 da noite, sem Daniel Paulista, que está suspenso. E daqui a pouco, Índio vai falar na Bandeirantes. Cruzeiro e Vila Nova abrem a 33ª rodada da Série B nesta segunda-feira. A bola rola às 9h30 no Independência, em Belo Horizonte. Corinthians. Salve o Corinthians! E o Corinthians entra em campo hoje, Isabelle Moraes. Logo mais às 9h30 da noite tem Corinthians e Chapecoense na Neoquímica Arena. O Corinthians, que é o 7º colocado, e se vencer, entra no G6, tira o Internacional, que perdeu na rodada. O Timão tem baixos, a começar pelo goleiro Cássio, suspenso, mesmo caso de Xavier. Lucas Piton tá com desconforto muscular e tem outras baixas já conhecidas, mas por lesão. Rony, William e Juan Oliveira também fora do jogo. Um provável Timão para logo mais tem Matheus Donelli no gol, Fagner
na direita, João Vitor e Gil na zaga, Fábio Santos na esquerda. Meio campo com Cantilho, Juliano e Renato Augusto. No ataque, Gabriel Pereira, Roger Guedes e Jô. E por falar do GP, Gabriel Pereira teve seu contrato renovado com o Timão até o fim de 2024, com multa rescisória de 100 milhões de euros, mais de 600 milhões de reais. Clube e atleta, né, já vinham em tratativas há muitos dias e, enfim, teve um desfecho. Do outro lado, a Lanterninha Chape tem um provável time para logo mais, com Keiler no gol, Matheus Ribeiro na direita, Inácio e Joilson na zaga, Busanello na esquerda, Moisés Ribeiro, Anderson Leite Denner no meio campo, lá no ataque, Mike, Caio Nunes e Anselmo Ramon. Aqui é Brasil, aqui no peito, aqui é Brasil. Pode crer, vamos junto. Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, será o chefe da delegação da seleção brasileira neste mês de novembro. O Brasil enfrenta a Colômbia, dia 11 em São Paulo, e depois a Argentina no dia 16. Palmeiras, quando surge o alviverde imponente. E o Palmeiras, com você, Guilherme Cimatti. Técnico Abel Ferreira evita colocar o Palmeiras na briga pelo título do Campeonato Brasileiro após mais uma vitória pela competição. Ontem o Alviverde bateu o Grêmio por 3-1 em Porto Alegre. O Palmeiras é o segundo colocado do Brasileirão com 52 pontos, 7 a menos do que o Atlético Mineiro. São 4 vitórias seguidas. A nota negativa do clássico foi a invasão da torcida gremista que quebrou a cabine do VAR. Também houve confronto. O Palmeiras tem a semana cheia para se preparar para o clássico contra o Santos no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Já pensando em 2022, Sampaio Corrêa anuncia a contratação de João Brigatti. Ex-técnico da Ponte, foi escolhido pelo campineiro Pedro Soriano, comandante do departamento de futebol da Bolívia querida. São Paulo, salve o tricolor paulista, amado. E o São Paulo, Paulo do Vale. E após vencer o Internacional por 1-0, jogo no Morumbi, com gol marcado por Gabriel Sara, o São Paulo deu um salto importante dentro da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Agora está na 11ª posição com 37 pontos. Volta a olhar com mais carinho para a parte de frente da tabela. E quem sabe conquistar uma vaga pelo menos na pré-Libertadores, dependendo do número de equipes que podem se classificar para o torneio continental. O próximo compromisso do tricolor paulista é domingo, 6h15 contra o Bahia, jogo fora de casa. A expectativa é que Jonathan Calleri fique à disposição após 2 jogos desfalcando São Paulo. Lembrando que ontem Rigoni retornou após 3 partidas de fora por conta de uma lesão na coxa. Sobre reforços para a próxima temporada, Rogério Ceni negou que tenha indicado William Arão e Diego do Flamengo e também Felipe Alves do Fortaleza. Procurador do STJD pede imagens do jogo do Grêmio, que será denunciado pela invasão de torcedores ao gramado. O caso se enquadra no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A pena prevista é de multa de R$100 mil e perda de mando de 1 a 10 partidas em caso de condenação. Santos, agora quem dá bola é o Santos. O Peixe está chegando com Bruno Mizioli. Para falar do Santos, que pegou o elevador na tabela do Campeonato Brasileiro. Vem de 2 vitórias seguidas. Conseguiu nesse final de semana um resultado importantíssimo. Ganhou do Atlético Paranaense por 1-0, fora de casa, Arena da Baixada, gol marcado pelo Madson. E agora o Santos é o 13º colocado com 35 pontos e ganha aí certo fôlego na briga contra o rebaixamento. E para garantir vaga na Série A, o Peixe ainda tem 9 jogos, que segundo o técnico Fábio Carilli, devem ser encarados como 9 decisões. E para o torcedor santista que quer acompanhar de perto o próximo passo dessa sequência importante do Peixe, reta final de campeonato, atenção! A partir de hoje, estão liberadas as vendas para o clássico do próximo domingo. Santos e Palmeiras, Vila Belmiro, que terá pela primeira vez capacidade completa desde o início da pandemia. As entradas de todos os setores seguem no valor de R$40 ou R$20 pela meia entrada. Até lá, o Peixe terá semana livre de treinamentos. Bandeirantes Esportiva. Carlos Henrique. Bate pesado, um abraço pra você, CH, seja muito bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva.
Muito obrigado, Júlio. Boa tarde a todos. Quero, no meu destaque, dar parabéns ao Ituano, mais novo integrante da Série B de 2022. Com empate fora de casa diante do Criciúma 0-0, o Ituano está de volta à Série B. Ituano que é bicampeão paulista. Parabéns à turma de Itu, ao Mazola Júnior, competente treinador campineiro, a quem a gente felicita. E na última rodada tem um jogo aí que realmente vai esquentar, né? Vai ser bem disputado. Novo Horizontino e Manaus vão decidir quem vai efetivamente estar na segunda divisão. Jogo sábado que vem, o Novo Horizontino. Quem ganhar, leva a vaga. Vamos acompanhar muito de perto. É a Série C do Campeonato Brasileiro pegando fogo e o Ituano já subiu, Júlio. Valdemir Gomes. Tudo bem, Tigrão? Um abraço pra você, seja muito bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque, Tiger? Tudo bem, Júlio, muito obrigado, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Olha, esse tipo de crime que aconteceu ontem na Arena do Grêmio, ele parece ser algo praticado em série, onde os acontecimentos que ocorrem numa determinada data inspiram e acabam contaminando os que ocorrem posteriormente. Explico melhor. Tivemos agora há pouco aí um incidente grave de invasão de campo e de torcedores fazendo um verdadeiro terrorismo contra atletas, contra a arbitragem, contra membros da imprensa e contra a comissão técnica das duas equipes lá na partida entre Ituano e Paysandu na Vila Curuzu. É isso que aconteceu quando o Paysandu perdia o jogo e a torcida, uma facção uniformizada, se é que assim podemos chamá-la, invadiu o gramado e botou todo mundo para correr tocando o terror. Uma semana depois, pouquinho mais do que isso, essa foi no sábado retrasado, quer dizer, sábado agora fez uma semana, no domingo, outra cena parecida. E é isso que nos preocupa. A falta de punição exemplar, a falta de prisão aos envolvidos, de cumprimento de pena, de inquérito policial bem elaborado, depois de processo crime, depois de condenação e depois de prisão. A falta de tudo isso acaba gerando a impunidade, que incentiva a prática também de atitudes parecidas. Vejam, uma semana antes, Belém. Ontem, no outro extremo do país, de norte a sul, tem a ver um fato com outro? Não sei se tem. Lá o Paysandu perdeu um jogo que não podia perder. E ontem o Grêmio perdeu um jogo que não podia perder. Será que se não tivesse havido a invasão na Curuzu, a torcida do Grêmio teria invadido ontem? E daqui para frente, até o final do campeonato, quantas atitudes de vandalismo e violência ainda serão inspiradas por esta que nós colocamos aqui de ontem e também por aquela da Curuzu? Quantas mais? Até que vidas venham a ser perdidas? Cadê as autoridades do país que adoram prender pessoas públicas quando este fato gera mais publicidade, quando este fato gera mais divulgação do trabalho e dá mais visibilidade a certas atitudes demagógicas? Aí adoram. E esses fatos agora? E esses crimes comuns? Vão ficar por isso mesmo? Até quando? Tudo bem, Batistão? Um abraço pra você, bem-vindo à Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Tudo bem, Júlio? Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. Hoje a minha homenagem também vai ao Ituano, que subiu nessa partida contra o Criciúma. Placar de 0-0 não poderá mais ser alcançado.
porque com 10 pontos ele já garantiu o acesso para a Série B, a B-Zona do ano que vem. O Ituano está disputando pela 8ª vez a Série C do Campeonato Brasileiro. A primeira vez foi em 1994. Naquela oportunidade ele foi o 5º colocado. Em 2003, disputou novamente a competição e foi campeão. E o ano passado também disputou a Série C, chegou até a 2ª fase, mas não conseguiu o acesso. Este ano, com uma rodada de antecedência, o time do Ituano subiu. O futebol exige que se tenha competência para obter sucesso. O Ituano é um expressivo exemplo de gestão. O trabalho fora de campo reflete dentro dele. Mesmo trocando de mãos no comando administrativo ao longo aí da sua história, a partir do início dos anos 2000. Muito bem, vamos retomar o contato com o Batistão, né? Para completar aí o seu destaque inicial aqui no Bandeirantes Esportiva desta segunda-feira. E desde já convido você a mandar a sua mensagem, participar do Bandeirantes Esportiva conosco pelo nosso WhatsApp 971021493. Nosso WhatsApp já está à sua disposição aqui para você interagir. Eu estava dizendo que a partir dos anos 2000, o time de Itu começou a conquistar competições importantes. Em 2002, por exemplo, conseguiu seu maior feito na história até então. Conquistou o Campeonato Paulista, mas sem a participação dos grandes clubes da capital, o que evidentemente acabou diminuindo um pouco a importância da conquista. Os grandes estavam naquele ano disputando o torneio Rio-São Paulo, uma competição estranha, diferente, mas que foi vencida pelo Ituano. Em 2014, o Ituano, aí sob o comando do técnico Doriva, conquistou o bicampeonato paulista, desta vez sim, ao contrário de Bom, daqui a pouco o Batista vem, né? Vamos estabilizar, né, a conexão com o Batistão para que ele consiga ter aí o destaque sem interrupções, e na sequência a gente volta com o CB para falar também sobre o futebol. Bom, trabalhos técnicos do Bandeirantes Esportiva desta segunda-feira com Alexandre Almeida, Joels Cardoso, timaço técnico de Gil Kleber, produção comigo Júlio Nascimento, reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz, os comentários com Carlos Henrique, Valdemir Gomes e Carlos Batista, também o nosso comandante de esportes. A direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. Pra você, muito mais emoção. Em futebol na Bambambam. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, com meu time no gramado, tô ligado a cada lance, a cada instante, tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, laia, laia. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Curbela Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela.
Cor Bela. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 988084141. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto pra meta. Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivzoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Óticas Renove, descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Laretuzeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Edu Pinheiro. A Rádio Bandeirantes de Campinas foi fundada no mês de novembro de 1933. A emissora foi registrada como PRC9, Sociedade Rádio Educadora de Campinas, com a frequência de 1170 kHz. 4 dias após obter o prefixo, a emissora publicava a sua programação, ainda experimental, no jornal campineiro Diário do Povo, no dia 15 de novembro de 1933. No dia 27 de novembro, passou a operar em definitivo. Um de seus fundadores, Júlio Mabrito, dedicou 53 anos à emissora. Nesse período, a PRC9 transmitiu jogos de Guarani e Ponte Preta, corridas de bicicleta, corridas a pé, jogos abertos do interior, luta livre, corrida de automóveis, boxe, enfim, qualquer evento era transmitido, desde julgamentos até inauguração de lojas. Mas
Mas ao final dos anos 40, aquela que havia sido a única emissora de Campinas durante quase 20 anos e que viveu seus dias de glória absoluta em 3 décadas a partir de 1940, começou a enfrentar problemas financeiros. E assim, em 1959, foi adquirida pelo Grupo Bandeirantes, proprietária da emissora até os dias atuais. Em 2002, a emissora deixou de usar o nome Educadora e passou a se chamar Rádio Bandeirantes de Campinas. Novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes. 88 anos, a primeira emissora de Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. A empresa conta com a colaboração de especialistas aduaneiros com mais de 35 anos de experiência. Com sede em Campinas, possui mais de 1.000 pontos de atendimento localizados em regiões estratégicas em todo o mundo. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivisum.com ou ligue 19 3728 8700. Acessórios 3 Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Hortifruti Iga Atacado, recheado de frutas, verduras e legumes fresquinhos com preços muito mais baixos. Alho roxo, somente R$ 1,79 cada 100 gramas. Repolho verde, apenas R$ 1,98 quilo. Banana nanica, somente R$ 2,98 quilo. Limão Tahiti, só R$ 1,98 quilo. Ofertas válidas somente nesta terça e quarta, dias 2 e 3 de novembro. Lojas abertas no feriado somente até às 18 horas. Confira em iga.com.br. Laretuzeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil. Tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos: Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Umbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretuzeu.com.br. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores. Solicite uma visita sem compromisso e sem custo. Encaminhamos relatórios de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições, compatíveis com o que o mercado procura atualmente. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233 7199. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. É parceria que se fala? Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda obra.
São mais de 50 anos de tradição, pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O cimento Montes Claros Ultra Forte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou, chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Júlio Nascimento. Muito bem, já recebendo aqui as primeiras mensagens pelo nosso WhatsApp. Continue mandando você também, 971021493. Antes de avançar aqui, vamos começar com o Guarani. Só retomando, né, Batistão, para completar o seu destaque inicial aqui dentro do Bandeirantes Esportiva. Sim, eu estava falando a respeito do Ituano, e aí o que faltou aqui, né, além desta homenagem ao Galo de Itu, foi também fazer a homenagem ao técnico Mazzola Júnior, o campineiro Mazzola Júnior, 56 anos, tem muita experiência na carreira. Ele já acumula no futebol brasileiro passagens por vários clubes como Ponte Preta, Criciúma, CRB, Vila Nova, Botafogo, teve também no RB Bragantino, Cuiabá, enfim, vários clubes, e conquistou ao longo da carreira títulos importantes. Agora consegue o acesso, e ele consegue o acesso, né? Isso aí já aconteceu em 2011, quando ele tirou o Esporte Clube do Recife da Série B e colocou o time pernambucano no Brasileirão daquele ano. Subiu, portanto, da B para A. 3 anos depois, em 2014, comandou o Paysandu, subiu da Série C para a Série B. Portanto, é o segundo acesso da Série C para a Série B. E aí é o seguinte, o ano passado, o Mazzola Júnior montou o time do Remo, que conquistou o acesso da Série C para a Série B, embora ele não tenha terminado a competição. Paulo Bonamigos substituiu o Mazzola Júnior. E aí deu sequência, né, ao trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo Mazzola Júnior, mas conseguiu o acesso. Então o Mazzola Júnior merece todos os parabéns pelo acesso com o Ituano este ano 2021 e agora parte para buscar aí uma vaga na final da competição e conquistar o título da Série C do Campeonato Brasileiro. E Série C na Band. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo. Vamos lá com informações do Guarani aqui na Bandeirantes. Marcos Luiz está chegando e a preparação do Guarani que na quinta-feira tem compromisso em casa contra a equipe do Vasco, hein, Marquinhos? É verdade, Júlio. Novamente um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes. O Guarani, como você disse, tem jogo contra a equipe do Vasco da Gama. Partida nesta próxima quinta-feira às 7h no Estádio Brinco de Ouro. Técnico Daniel Paulista não vai poder dirigir a equipe do banco de reservas. Está suspenso. Acabou recebendo o terceiro cartão na última partida contra o Sampaio Correia. Gol do Bidu, marcado de pênalti. E até, viu, Júlio, o lançamento pro pênalti depois partiu de quem? Do Índio, jogador que foi muito questionado pelo torcedor pelo que vinha apresentando e pela imprensa também, muito criticado. E na última partida, muito importante no esquema do técnico Daniel Paulista. E ele, Índio, é o convidado da Rádio Bandeirantes para falar sobre a partida inicialmente contra o Vasco nesta quinta-feira.
Bom, espero que seja um jogo muito difícil, né? Nós sabemos da qualidade do Vasco e nessa reta final, né, eles estão praticamente com o mesmo número de pontos que nós, então a cada rodada eles estão brigando pela sobrevivência também, assim como nós. Então tenho certeza que será um jogo muito difícil e como tem sido nessas últimas rodadas, né, o detalhe vai fazer toda a diferença. Por isso a gente precisa entrar totalmente concentrado, ligado, porque como eu disse, vale a nossa sobrevivência na competição. Ele falou sobre o papel da torcida no jogo desta quarta-feira. A expectativa é a melhor possível, né? Ainda mais agora que foi liberado capacidade total nos estádios, né? Aqui no estado de São Paulo, então e um jogo fundamental para nós, então já vou até aproveitar aqui para fazer um convite para a nossa torcida, para que compareça, para que confie, porque nós estamos trabalhando muito e é um objetivo nosso, é um sonho nosso conseguir esse acesso para nós, para o clube, para a torcida. Então eu creio que nessa reta final e agora principalmente nesse jogo, para que eles possam vir, para que eles possam lotar o estádio, possam apoiar a gente, que eu tenho certeza que nós vamos fazer uma parceria muito boa e no final a gente vai estar comemorando mais uma vitória. Índio, além do Guarani ter feito o seu papel, a rodada também ajudou. O Guarani praticamente retornou para o campeonato e tem um confronto direto contra a equipe do Vasco da Gama. Você é um cara experiente, um jogador que já viveu situações adversas na vida. Qual é o conselho? Como é que o Guarani tem que atuar na partida desta quinta-feira? Cara, nós precisamos fazer o nosso papel, né? A rodada foi benéfica porque nós também fizemos o nosso papel, que foi vencer a partida. Isso fez toda a diferença. Então a gente precisa continuar focado naquilo que a gente precisa fazer. A gente precisa vencer os jogos para continuar na briga. Então eu creio que esse é o nosso principal foco e principal papel nesse momento, né? Fazer a nossa parte, entrar nas partidas concentrado, focado para não repetir os erros que causou essa situação que a gente está hoje, para que a gente consiga, a cada rodada, ganhar mais um tempo de sobrevivência na competição, para que ali no final, nas últimas 3 rodadas, que é onde a gente tem os confrontos diretos, a gente conseguir o nosso objetivo, que é entrar no G4. A questão do entrosamento com os volantes foi tema abordado na entrevista do jogador. Cara, jogar com um jogador bom de bola fica mais fácil, né? E o Bruno Silva, o Rodrigo Andrade, tem o pessoal também, o Tony, que é da mesma posição. É muito simples, né, quando a gente joga com jogadores de qualidade. E o bom é que a gente já se conhece desde a pré-temporada, né? A gente já está praticamente vai quase um ano juntos já jogando e se conhecendo. Então eu creio que a gente já conhece a qualidade, né? A qualidade de cada um e assim a gente pode dentro de campo um ajudar o outro para que cada um consiga extrair o melhor dessa parceria aí. O que o Guarani está fazendo de diferente para enfrentar o Vasco? Bom, quando a gente tem um período longo entre um jogo e outro, a comissão eles tentam equilibrar as coisas, né? Porque o descanso também é muito importante, ainda mais agora final de temporada, e nós que viemos de praticamente um ano sem férias, então eles estão equilibrando bastante. Tivemos um tempo de folga, mas agora a gente já está trabalhando exatamente em cima daquilo que a gente precisa fazer para vencer o jogo de quinta-feira contra o Vasco. E eu creio que a comissão ela tem sido muito boa e muito eficaz nisso, de planejar as semanas, de planejar os trabalhos visando sempre o nosso próximo adversário. Então a semana tem sido muito boa, tem sido muito produtiva, e eu creio que até quinta-feira a gente vai conseguir emendar trabalhos bons para chegar na quinta-feira a fazer um bom jogo e sair com a vitória. O esquema com 3 volantes é o que melhor encaixa o futebol do Índio? O jogador respondeu. Bom, a gente trabalha para estar preparado para qualquer tipo de esquema, né? Tudo depende da forma como o professor Daniel prefere jogar, como ele gosta de jogar. E como eu disse, a gente precisa trabalhar e estar concentrado para fazer qualquer posição, qualquer função, seja qual for o esquema tático. Pensando na equipe, né? Eu creio que deu uma segurança um pouco maior, principalmente jogando fora de casa, mas isso
Eu gosto de jogar com 3 volantes também, eu acho que eu me sinto bem, mas tudo isso deixa para o professor Daniel e naquilo que ele preferir, na forma que ele achar que vai se encaixar melhor para que a gente possa vencer os jogos que a gente tem pela frente. Está nas mãos deles e eu creio que a gente tem que se preparar da mesma forma, buscando exatamente isso que é a vitória. Nós precisamos estar preparados para as oportunidades que a gente tem, né? Como eu disse também, tudo depende do professor. Se ele achar que deve manter o esquema com 3 volantes, eu acho que ele vai escolher qual vai ser o melhor para a nossa equipe. Então, como eu disse, a gente precisa estar preparado para as oportunidades que aparecem. Eu creio que eu, de alguma certa forma, aproveitei de uma forma boa. E agora é com o professor Daniel, né? O esquema tático ou a função que ele achar que melhor vai funcionar diante do Vasco, a gente tem que estar preparado para desempenhar, buscando sempre o melhor para o time, para o Guarani, que eu creio que é a vitória. Bom, Júlio, palavras aí do Índio, né? Jogador da equipe do Guarani. É claro que já foi assim, hoje não é mais regra, mas quando um atleta vai para a entrevista coletiva, sinônimo de que ele estará em campo. Hoje não dá para cravar muito isso não, né, Júlio? Acho que não, né? Não vejo um espaço aí pro Índio no jogo de quinta-feira, viu, CH? O Guarani vai ter aí o Bruno Silva, vai ter o Rodrigo Andrade, o Regis, o meio-campo habitual. Acho que a escolha pelo Índio aí talvez faz parte de um revezamento, mas queria que você falasse sobre a utilização desse jogador, principalmente no segundo turno, né? O Índio teve um espaço muito maior no segundo turno do que teve no primeiro e foi muito utilizado aí pelo técnico Daniel Paulista também. Eu acho que a utilização na última partida foi circunstancial. Então, com a volta do Sávio e com a volta do Thales, eu acredito em um time mais conservador, um time que todo mundo já conhece na ponta da língua. Eu faria uma modificação. O Alan Vitor, no meu time titular, joga e tiraria o Todinho. Não acredito que o treinador faça isso. Não acredito. Eu quero pagar para ver, não é? Essa é a minha expectativa. Mesmo porque o jogo ele merece todo o cuidado do mundo e o treinador passa, pelo menos para mim, alguma insegurança em algumas situações, principalmente aquelas que não combinam com o jeito pragmático dele tocar futebol. É o conceito dele, ele trouxe o Guarani até aqui, nessa boa condição, e eu tenho que respeitar o conceito dele. Então o conceito dele aponta para que ele utilize o Todinho de começo. O meu conceito era tirar o Todinho do time e colocar o Alan Vitor. É um jogo que o empate não serve nem para o Vasco, nem para o Guarani. E se o Vasco perder o jogo, ele está fora só matematicamente. Vai ter que jogar 5 e ganhar 5 para poder subir. Isso se o restante combinar, né? Com resultados positivos pro Vasco. Então imagine o perereco que vai ser quinta-feira para os dois times. Só que o Guarani joga em casa, né? O DNA do Vasco é ofensivo, o do treinador deles é ofensivo, mas o Guarani também é. Do Daniel, pelo menos no trabalho do Guarani e do próprio time. Então eu tenho uma expectativa de um bom jogo de futebol na quinta-feira. Só que minha grande expectativa e dúvida é se o Guarani vai se impor dentro de casa, né? Contra adversários melhores qualificados no campeonato. Até agora, fora o jogo de quinta, o Guarani não tem se dado bem. E eu tenho essa expectativa agora com a presença do público, que acredito na quinta-feira vai ser grande, que as arquibancadas contagiem o time, tragam confiança para a equipe do Guarani, para que o Guarani aproveite essa oportunidade que os céus deram ao Guarani em termos de resultado. Não só a vitória contra o Sampaio Correia, mas principalmente numa combinação de 4 resultados sensacionais para o Guarani. Os 2 empates que aconteceram, né, envolvendo dos 5, 4 times que estão acima do Guarani, mais derrota de Vasco e mais derrota do Avaí. Então, que o Guarani aproveite, porque não é sempre que a combinação de resultados favorece tanto.
Eu acho que o que vai, eu tenho certeza, o que vai determinar o jogo, a vitória, o bom futebol, é se o time estiver absolutamente concentrado e focado, e mobilizado. Eu acho que a torcida do Guarani também tem que ajudar a mobilizar a situação. Eu sei que existe para o jogo de quinta e eu não concordo com isso, acho que a diretoria errou, mas mesmo assim fica aqui o pedido para que a torcida se mobilize e vá para o campo tentar ajudar o time, porque o negócio está muito apertado para todos. Está apertado para o Coritiba, para o Botafogo, para o Goiás, para o Avaí, para o CRB, para o Vasco, para o Guarani, está todo mundo apertado, o campeonato muito equilibrado. E a força que emana das arquibancadas pode fazer diferença. Então eu vou aguardar na quinta-feira uma boa presença de público para tornar as coisas menos difíceis, porque difícil vai ser. Eu tenho certeza absoluta, para os dois, hein? Não é só falando, não, porque tem nada a ver. E a arbitragem, esqueçam. O Guarani precisa jogar futebol e fazer a parte dele. Jogar futebol. A arbitragem é outro departamento. Esse negócio de ficar falando porque o Vasco, eles vão ajudar o Vasco, esqueçam. O Vasco, como o Guarani, como outros times, teve problema com o VAR, esse VAR é uma loucura, esse VAR não tem o mínimo critério, esse VAR é problemático no Brasil, não é a ferramenta. Então, a expectativa que eu tenho é que o Guarani imponha-se dentro do campo, faça valer o brinco de ouro e vença a partida, porque é a única saída de chegar a encostar no G4. Empate não serve nem para Vasco, tampouco para o Guarani, Júlio. Inclusive se o Vasco de repente tropeça contra o Guarani, eu acho que ele dificilmente consegue o acesso, estaria fora. Então, além do Guarani ter a possibilidade, Tigrão, de... Até porque, se eu tiver errado, acho que abre 9 pontos, né, Júlio? Não é o Vasco tem 47, né? O Goiás e o Avaí tem 53, a diferença é 6 pontos hoje. Provavelmente iria para 9 pontos aí a diferença. Para mim, eliminaria aí as chances de classificação, não matematicamente, mas a gente sabe que o campeonato é muito complicado e tem sempre um desenho para essa reta final. Jogo muito importante, hein, Tigrão? Quinta-feira, Guarani jogando em casa, precisa de uma postura agressiva contra o Vasco para continuar sonhando com acesso, Valdemir. É verdade, Júlio. É o tipo do jogo que a gente começa a desenhar exatamente aquilo que vai acontecer nessas rodadas finais. E após essa daí serão apenas 5, né? Nós já estamos indo para a 33ª. E já joga a quinta agora. Então, funciona assim, ó. O Guarani, ele caiu de produção. Apesar da rodada ter sido espetacular, altamente favorável, com 4 resultados extraordinários, que brecaram, né, que fizeram andar de lado os adversários mais direto, ele também ganhou um jogo sem jogar bem. Ganhou um jogo onde nem mesmo o mais otimista torcedor poderia acreditar que ele sairia vitorioso em função exatamente da falta de ambição do time, né? Teve aquele lance absolutamente polêmico do gol anulado da equipe do Sampaio Corrêa, que todos viram, né, pela linha da grande área. Mas, enfim, não adianta a gente ficar aqui justificando o que deu certo ou o que deu errado. Nós temos que constatar que deu tudo certo. Então, nesse jogo contra o Vasco, o Guarani não pode ser aquele time do jogo todo contra a equipe do Confiança. Aquele time que parece que se conforma com a igualdade. Aquele time que parece que não tem a explosão muscular, não tem a ambição, não tem a consciência de que ele está na briga e de que ele pode subir e que isso pode mudar completamente de patamar os destinos do clube. A gente não consegue ver isso. Eu não vi contra o Confiança, não vi contra o Sampaio Corrêa e não vi também nos últimos 20 minutos de jogo contra o CRB, no jogo do 2-2 lá em Alagoas. Então, o que a gente começa a definir nesse jogo de quinta-feira? Se é realmente a ambição do Guarani, se ele tem a confiança de que pode subir e se ele acredita nas suas próprias possibilidades. É isso. A partida, entre outras coisas, vai nos mostrar se o time tem punch agora, nessa reta final, nessas últimas rodadas, para fazer a diferença
e retomar a prática de um futebol que ele já mostrou dentro desse mesmo campeonato e que perdeu esse embalo. E se nós pegarmos, apesar do ótimo resultado e do fraquíssimo desempenho contra o Sampaio Corrêa, nos últimos 9 jogos, observem, o Guarani fez 4 pontos. Ele empatou com o CRB, ele ganhou da equipe do Sampaio e perdeu em casa para o Confiança, um dos lanternas da competição. Ponto. Se a pontuação daqui para frente, dos 18 pontos restantes, for essa, não dá. Não faz cócegas. Eu digo a pontuação em nível percentual, né? Quando você pega 4 em 9, está abaixo de 50%. E com 49 pontos, se ele ganhar abaixo de 50% de 18, algo em torno de 8 pontos, ele faz 57. E com 57 não vai subir. Então, fazendo um rápido recorte, bem rápido, dos últimos 3 jogos e do aproveitamento percentual, mesmo com uma vitória inesperada pelo futebol apresentado no último jogo fora de casa, não dá para o Guarani subir. Resumindo, ele precisa definitivamente ter um outro comportamento em campo, como a gente vem dizendo aqui já há algum tempo. Ele precisa entender que agora, para quem quer subir e ainda está atrás, não há mais espaço para deslizes. Então, este jogo, que vai deixar o campeonato aí depois com mais 5 rodadas apenas pela frente, ele vai nos balizar isso. Ele vai nos sinalizar qual é a do Guarani daqui para frente na competição. Eu acho que fundamentalmente esse jogo, em caso de vitória convincente, tudo se acende, todas as portas se abrem e todo o vácuo fica aberto para que o Guarani caminhe nesse vácuo e consiga a bandeirada final entre os 4. Um empate ou uma derrota remetem o Guarani a uma conta maluca de tentar contrariar a lógica, de tentar contrariar leis da probabilidade. E aí já vai ficar muito difícil. E vejam, todos os resultados ajudaram. Mas nós podemos, de repente, ter uma rodada onde nenhum resultado ajude. E aí a distância aumenta e o afunilamento também. A distância aumenta e o número de jogos para tirar essa diferença diminui. Então é o tipo do jogo conclusivo, onde nós vamos aqui, já na quinta-feira e nos dias seguintes, debater, analisar e projetar quase que já com certeza, quase que já com 100% de acerto, aquilo que vai acontecer com o Guarani na competição. E essa máxima aí do Marcos Luiz, onde ele coloca que é uma praxe de que o jogador que é escolhido pela assessoria de imprensa para falar antes do jogo, na coletiva, que ele joga. Ninguém gosta de colocar jogador para falar que vai para o banco. Espero que essa máxima seja contrariada. Por quê? Ele não pode tirar o Bruno Silva do time. Ele não pode tirar o Rodrigo Andrade do time. Ele não pode tirar o Regis do time. Ah, mas o Guarani quer um Bidu na segunda linha, livre, leve e solto para golpear o Vasco por lá. Então vai jogar com um volante a mais para que o Índio faça a cobertura durante os 90 minutos, marcando pelo lado esquerdo. Aliás, como ele fez em parte do último jogo. No jogo lá do Maranhão, de São Luís. Eu espero que ele não faça essa bobagem. Porque o Índio é um jogador tático importante, eu acho que é um bom reserva, eu acho que é um jogador para ser utilizado em pedaços circunstanciais de jogo, dependendo exatamente do andamento da partida. Agora, ele não é um jogador estratégico, gente. Ele não pode, né, a esta altura dos acontecimentos, quando eu falo ele é o Daniel Paulista, fazer uma mudança que mutile
a plataforma, o desenho tático, a estratégia, né, a distribuição do time dentro de campo, contrariando aquilo que ele fez no campeonato inteiro. A não ser que tenha alguém aí baleado, que a gente não está sabendo, que a informação não chegou, que de repente sentiu e o Guarani está guardando as 7 chaves, e aí não ganha em condição de jogo. Aí tudo bem. Qualquer um dos volantes que não jogar, o Índio é o primeiro reserva. Agora, estando todo mundo em condições de jogo, não dá, absolutamente não dá, para imaginar o Índio de começo nessa equipe, contra um Vasco que, a exemplo do Guarani, aliás, mais ainda, de forma mais evidente do que o Guarani, também patina. Perdeu em casa um jogo que não poderia ter perdido para o CSA. E que agora vem também para dizer qual é a dele na competição, com todo o tamanho que tem, com toda a torcida que tem, com toda a influência que tem. Ou ganha, ou tchau também. Já pode fazer todo o planejamento para a Série B de 2022. Então temos sim ingredientes de sobra, teoricamente, para imaginar que teremos um grande jogo na quinta-feira no Brinco. O Mauro do Planalto tá dizendo que de repente o feeling do Marquinhos sobre essa situação aí de quem dá entrevista joga pode estar correto, porque ele tá dizendo que o passarinho dele colocou aqui que o Índio vai jogar na vaga do Todinho. O Guarani vai jogar com 3 volantes contra o Vasco. É o que tá mandando aqui o Mauro Planalto. E aí, Batistão, quero ouvi-lo. Possibilidades do Guarani, que está se preparando para enfrentar o Vasco depois dessa vitória contra o Sampaio. E a rodada foi muito generosa, né? Do top 6, só o Guarani ganhou, todo mundo perdeu ou empatou. E a diferença caiu para 4 pontos, agora faltando 6 jogos, CB. Eu penso que o técnico Daniel Paulista realmente vai fazer isso. Ele vai tirar o Todinho. A torcida não aguenta mais o Todinho. O Todinho, a carcaça é do Todinho, mas o miolo é completamente diferente daquele Todinho que o torcedor aprendeu a gostar e admirar pelos gols e pela história recente que ele mostrou com a camisa do Guarani. Esse Todinho é outro Todinho. Passa o tempo inteiro completamente despercebido, ninguém consegue notar a presença dele no campo, porque ele não participa. Ele saiu contra o Sampaio Correia aos 9 minutos do segundo tempo. O técnico só fez a alteração porque estava tomando um sufoco do adversário e ia tomar o gol a qualquer momento. Entrou o Alan Vitor 10 minutos depois, foi empurrado pelas costas na área, sofreu o pênalti, Bidu bateu, foi o gol da vitória. E aí é o seguinte, quando termina a partida, né, talvez venha na cabeça do treinador de que a estratégia que ele montou para o jogo foi uma estratégia absolutamente correta. Tanto é que ele venceu a partida, ele conseguiu tirar o pedido. E é verdade, realmente ele conseguiu o resultado. Em outras oportunidades, o Guarani jogou muito melhor, teve uma participação mais efetiva no aspecto técnico, tático, e não conseguiu sair de campo com a vitória. Nesse jogo, ele foi muito mal tecnicamente e taticamente, não apresentou um futebol, não luziu e conseguiu sair de campo com o resultado. O que interessa é o resultado. Então pode esse procedimento verificado desse jogo, ou seja, não tomou gol e marcou um, levar o técnico a fazer essa alteração. Volta o Bruno Sávio, centraliza. O Bruno Sávio tira o Todinho do time, que não convence, e coloca o Índio, ele mantém o esquema com 3 volantes. Só que o Índio foi muito mal na partida contra o Sampaio Correia. Foi muito mal. Jogou uma partida horrorosa, errando passes, armando contra-ataque. Mas já faz algum tempo que o Daniel Paulista vem observando o comportamento dele. Já faz algum tempo que ele está querendo arrumar uma vaga de titular no time do Guarani para o Índio. Índio e Maxwell. Maxwell aí nos 2 últimos jogos não apareceu, mas o técnico estava doidão para arrumar aí uma camisa titular para o Maxwell.
é que o Maxwell foi muito mal, né? Não conseguiu convencer ninguém. E acho que o treinador, não sei se desistiu dele, mas pelo menos por enquanto, não está aí colocando ele em campo para a felicidade total da nação bugrina. Com relação ao Índio, não. Ele continua insistindo com o Índio. E ele provavelmente, contra o Vasco da Gama, vai montar esse tripé aí de volantes para enfrentar o Vasco. Tudo bem. Se der certo, ele com certeza vai ser elogiado. De novo, tirou o pedido. O problema é que se o Vasco fizer um gol contra a equipe do Guarani, e aí novamente ele vai recorrer ao Alan Vitor no segundo tempo para quebrar o galho dele, sofrer pênalti, então marcar um gol no último minuto. E aí fica muito pesado para o garoto, né? Alan Victor é do Santos, o contrato termina agora no final de novembro, ele retornará ao Santos. Não sei se o Guarani ainda vai tentar o reempréstimo dele, nem sei se o Santos tem interesse em represtá-lo. Mas ele é um jogador que eu, sinceramente, né, venho falando isso há muito tempo aqui, mas eu gostaria de vê-lo atuando numa minutagem mais alta. Vários jogadores aí tiveram jogos, uma insistência permanente, e ele teve pouca minutagem, e todas as vezes que entra, ele dá conta do recado, ele acrescenta, ele sofre pênalti, ele dá assistência, ele marca gol. Então eu queria vê-lo efetivado como titular. Ele tem futebol por meritocracia, ele tem futebol para ser titular. Mas o técnico não entende desta maneira e mais uma vez, a meu ver, vai para uma aposta arriscada contra o Vasco com 3 volantes. O Luiz coloca aqui que o todinho antes era feito com leite tipo A e agora trocaram o tipo do leite. Não tá conseguindo luzir. Esse todinho dessa última passagem não passa nem perto daquele Todd que eu tomei lá em Londrina, no bar da rodoviária. Aquele lá era muito forte, tão forte que me levou ao nocaute. Famosíssimo, inclusive. O Aldo Liz do Parque Industrial tá dizendo que o Guarani tem que jogar pra cima, não colocar 3 volantes, mas colocar o Alanzinho, partido pra cima. O Adriano manda mensagem aqui também pra gente. Carlos Cavalcante também registrando aqui a sua mensagem. Vencer contra o Vasco e duas vitórias fora contra Vila e Brasil, super possível. 3 decisões, 2 em casa. Eu acredito, é o Fernando mandando a mensagem dele aqui. O nosso ouvinte, Júlio, será que o Daniel ainda não viu que o Todinho não está jogando nada e que o Alanzinho acrescenta muito mais ao time? Olá, Júlio, boa noite. Ontem analisei a tabela, cheguei a uma conclusão. A Ponte vai ter pela frente na reta final seus últimos 6 jogos, 4 serão contra os cabeças da competição. E o Guarani, o inverso, né? O Guarani terá 4 finais pela frente, sendo 3 delas dentro de casa. Se a Ponte tirar pontos dos times que estão em cima, há grandes possibilidades do Guarani subir. Precisamos de mais 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, sendo que essas 3 vitórias serão jogando em casa. Serão 3 finais, chamados jogos de 6 pontos, serão 3 pontos somados e 3 pontos tirados de concorrentes diretos. Já começa amanhã. Se a Ponte vencer o Goiás, ela ajuda demais, porque o Guarani vencendo o Vasco, a diferença cai para 1 ponto com relação ao Goiás. Então, a vitória da Ponte amanhã, ela é fundamental. Não sei, acho que não até, né? Mas não vai ter aí nenhum bugrino torcendo para a Ponte, mas deveria. Porque a vitória da Ponte, ela dá, no caso, depois de uma vitória do Guarani contra o Vasco. Também não adianta a Ponte ganhar do Goiás e o Guarani perder para o Vasco. Mas conjecturando que o Guarani vai vencer o Vasco, partida dura, difícil, jogo complicado, mas o Guarani só depende dele, tem que vencer. Aí essa vitória da Ponte contra o Goiás é fundamental para a aproximação, porque diminui para 1 ponto, aí já é o Guarani, né, com o seu para-choque, já cutucando o 4º colocado ali, o para-choque de trás do 4º colocado. Foi o Samuel Viana, bairro Vila Mimosa, que mandou a mensagem aqui, terminou com Dali Bugre.
que mandou essa mensagem aqui pra nós. Bom, Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais o Bugre, combinado? É só chamar, Júlio. Agora são 6h06. Carlos Batista. Bem, eu tenho aqui um recado muito importante para você. Quero falar da Cirúrgica Popular. Especializada em artigos médicos e hospitalares, atende profissionais de medicina, de fisioterapia, odontologia, enfermagem, nutrição, estética e o público em geral. Tem produtos como álcool gel 70% pelos melhores preços do Brasil. Ataduras, modeladores, meias de compressão, antissépticos em geral. Cremes, protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de rodas. E tem também cadeiras de banho com encosto. São 2 lojas em Campinas. A loja 1, anote aí o endereço, Avenida Alberto Medaljon 303, Jardim Santa Eudóxia. Fica ali próximo do UPA do Carlos Lourenço. A loja 2, anote aí, é Rua Armando Frederico Renganeschi, 168, uma loja especialmente para atender a população do Ouro Verde em Campinas. Disque Entregas, ligue 3295-5188 ou então chame pelo WhatsApp 99960-6673. 99960-6673. Mande uma mensagem e aproveite a facilidade do Disque Entrega. Cirúrgica Popular. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. A melhor linha de protetores do mercado. Sparlac Cetol, com uma película elástica especial. Não trinca nem descasca. É mais beleza e resistência para madeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella, tem rede balançando. É bola! Tiro para Léo, Léo tem aberto o Reinaldo, vem pra finta, Léo corta para dentro, solta na esquerda para Reinaldo, que solta no campo de ataque, boa bola à frente, é no domínio de Sara, tá na grande área, vai fazer o gol, bateu! O Sara desceu, cortou na diagonal pelo setor de esquerda, já dentro da grande área, quase no bico da pequena, passou na velocidade, encheu o pé na bola, ela deu no pé da trave esquerda e deu na bochecha, ela bate no pé da trave esquerda e deu na bochecha direita do gol do Internacional. Sara
Como emoção maior do futebol. Há 4 minutos de bola rolando, 4 minutos de bola rolando. Camisa 21 é a camisa do Sara. Sara abre o placar do jogo pro São Paulo. Agora São Paulo 1, Inter 0. Como emoção maior do futebol. Essa emoção, Sara, que você proporciona a torcida do tricolor. O detalhe do gol é teu design do Vale. Na inteligência do Reinaldo, o principal assistente do São Paulo na temporada. Ele recebeu do Léo, parecia que ia dominar, ele dá o tapa perfeito para Gabriel Sara, que invade a grande área, bate forte, cruzado, sem chance alguma para a Lomba. É o primeiro gol do São Paulo no Morumbi. Tricolor 1, Colorado 0. Grupo Compromisso com a verdade e relatar os fatos é a cara da Band. Todos os dias, nossos repórteres e apresentadores dedicam horas para trazer o melhor conteúdo. E o nosso único objetivo é deixar você super bem informado sobre tudo o que acontece na nossa região. O maior grupo de comunicação do interior paulista trabalha por você de uma forma imparcial e única. Jornalismo é sobre isso, sempre na tela da Band Mais TV. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbela Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. É do Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, vocês sabem que eu adoro uma padoca, né? Porque bateu aquela fome de comida gostosa, a Nico está aberta 24 horas para receber você. Desde 1973, trazendo sabor e muita qualidade. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Eu vou dar alguns motivos para você matar a fome a qualquer hora do dia na Nico. Tem sempre aquele pãozinho na chapa delicioso. Sobremesas que dão água na boca. Almoço é de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. E lembrando que toda quinta-feira tem bacalhau. Bacalhau na Nico é na quinta-feira. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados, ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Coxinha é na Nico. Aproveite também o salgado da semana. De 1º a 7 de novembro, saboreie a trouxinha de presunto e queijo por um precinho especial. Novidade para crianças, o Espaço Kids está de volta aos finais de semana com muita brincadeira, seguindo todas as normas de segurança. E mais, bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery, é só chamar no WhatsApp 99114 6964 99114 6964 ou peça também pelo iFood ou pelo Rappi. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. E vamos atualizar informações da Macaca, que amanhã tem jogo importantíssimo contra o Goiás, Antônio Lupe. É verdade, Júlio. Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. Mais um jogo difícil para a Macaca nessa caminhada final da Série B do Campeonato Brasileiro. E é claro que o jogo se tornou ainda mais decisivo e importante, até por conta do último resultado da Ponte em casa, no último sábado, 0-0 com o Vitória. Foi um confronto direto de duas equipes que estão brigando na parte de baixo da tabela. Com isso, a Ponte chegou a 38 pontos e ainda não está numa situação tranquila para livrar de qualquer risco de rebaixamento.
precisa chegar aí o mais rápido possível a 42, 43, 44 pontos, que aí já dá uma situação mais tranquila para Macaca. Só que amanhã é parada dura, é parada difícil contra o Goiás na Serrinha. Nenhum atleta conversou hoje com a imprensa no último treinamento da Ponte aqui em Campinas. A delegação está em viagem para Goiás e depois já entra em regime de concentração para o duelo contra o Esmeraldino. A grande dúvida em relação ao time da Ponte é em relação ao substituto do Moisés. O Moisés não joga. Moisés recebeu o 3º cartão amarelo e está fora do jogo. Não marca 12 jogos, só que é o principal artilheiro da Ponte na temporada, com 11 gols marcados. Só que dessa vez não vai ficar à disposição do técnico Gilson Kleina. 3 jogadores brigam por uma posição no ataque da Ponte. O Fecim, que entrou bem contra o Vitória no intervalo do jogo, né? Na segunda metade do jogo, o Fecim entrou no intervalo e acabou fazendo uma boa partida, foi elogiado pelos torcedores. Tem também o Iago, que ainda não começou nenhuma partida como titular, e também tem a possibilidade do Niltinho, que eu acho mais difícil, até porque o Niltinho teve alguns problemas físicos nas últimas semanas e acredito que ele deve ficar como opção no banco de reservas. No ataque também tem uma dúvida se o Richard vai ser mantido como titular. No jogo contra o Vitória, o Richard foi o principal alvo da torcida, não fez um bom jogo. E na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Gilson Kleina falou a respeito do porquê a insistência com o Richard, que segue sem marcar no time titular da Ponte Preta. Nós optamos pelo Richard, que é um jogador que ele faz uma função que infelizmente a torcida, a gente tem que passar os dados para ele. É um jogador que consegue fazer funções que outro atacante não consegue. Não adianta a gente também colocar atacantes com características diferentes e sobrecarregar o setor defensivo. Então acho que é claro que a gente torce para todo mundo. É um garoto que se entrega, é um atleta que trabalha, foca. Ele também sofre com isso, porque ele também quer fazer a vitória, ele também quer jogar bem. Então a situação da gente optar é sempre por uma melhora. Faz funções no jogo que são funções complexas. É bom isso relevar. É claro que a torcida quer sempre ser comparada com um jogador, por exemplo, igual do Moisés, que tem o drible, mas ao mesmo tempo também faz situações até para os jogadores da frente ter um pouco mais de liberdade. Então essa é só a opção. Também a gente não mexer muito na equipe, a gente tentar dar uma situação para que a gente possa dar um entrosamento e confiança. É claro que a gente conversa todo o pós-jogo com os atletas e claro que tanto eu quanto o Richard, com todo o elenco, ele quer dar um resultado positivo para a torcida, até porque depois da volta do torcedor, acho que o nosso maior desafio é dar uma vitória aqui dentro do Moisés para o nosso torcedor. No empate em 0-0 com o Vitória, a Ponte Preta teve muita dificuldade de criação no jogo contra o time baiano. O técnico Gilson Kleina justifica a baixa produtividade da equipe na última partida. Olha, eu acho que o maior mérito é do modelo defensivo que o Vitória veio, né? O Vitória veio com uma proposta de transição, né? Tanto é que a segunda linha de marcação dele é baixa. Não era uma linha alta que normalmente as equipes fazem, não é? Colocou os 2 atacantes. A gente sabe que ele joga com 4 atacantes muito rápido, o Fabinho, o Marcinho, o David, né? Aproximando, a hora que eles roubam essa bola, a bola de transição é por dentro. Nós tínhamos uma preocupação para os zagueiros não ficarem abertos, que nós tínhamos que estar um na marcação, outro na cobertura. Nós sabíamos que tínhamos que circular a bola para tentar achar o espaço. Tentamos fazer isso com o Matheus e o Marquinhos para posicionar, para a gente tentar criar a situação, montar a superioridade, o triângulo pelo lado, e as coisas não aconteceram. Então nós também não tivemos assim um bom jogo no desempenho técnico, não fizemos um jogo que nós íamos fazendo, porém eu entendo que nós tentamos, né? Se é uma equipe que tentou fazer as mexidas, tentar fazer com que a equipe chegasse no gol adversário, era a equipe da Ponte Preta, porque a proposta era bem definida, tanto é que no intervalo nós mantivemos esse foco, atenção que eles querem só um erro nosso por dentro, quase que eles conseguiram, né? Numa transição aqui com o atacante, numa reposição da bola do goleiro. Era um jogo que nós tínhamos que ter tudo, era muito importante sair na frente, porque com certeza ia mudar o comportamento do Vitória.
A Vitória também está fazendo o jogo pela vida, como todos nós estamos fazendo, cada um buscando seus objetivos. Então, claro que a gente queria muito essa vitória, porque a gente sabe, né, o que a gente vai enfrentar. A gente sabe que vai pegar agora um adversário postulante também, que está no G4, mas que a gente possa ser competente, fazer a melhor equipe para poder competir e fazer um grande jogo lá, também trazer resultado para Campinas. Foram 2 jogos no Majestoso com a presença da torcida, mas a Ponte não conseguiu vencer nenhum. Gilson Kleina passa o recado para a torcida da Ponte, que voltou a ficar apreensiva por causa da distância da equipe para a zona do rebaixamento, e fala sobre a preparação da equipe para o jogo contra o Goiás amanhã em Goiânia. E nós estamos fazendo de tudo para dar essa vitória para eles no Moisés. Não está faltando trabalho, não está faltando entrega. Foi um jogo difícil que nós fizemos com o Remo, um jogo também difícil, outro com o Vitória. Claro que a gente gosta de sair do Moisés sempre com 3 pontos, alegre, mas vamos trabalhar. A gente sabe que nessa reta final o campeonato de Série B está muito equilibrado. Você vê que em 2 jogos a gente conseguiu fazer 4 pontos, ganhou do Remo, que você vê como o Remo foi dentro do Mineirão, no Independência, e ganhou do Cruzeiro. Você vê ontem o Operário virando em cima do Avaí, que está no G4. Vamos pegar o Goiás agora, que ficou uma semana, né, esperando o nosso jogo. Então vamos ver de que maneira que a gente pode organizar. A gente tem pouco tempo, recuperar amanhã para poder viajar e para a gente poder ter um jogo lá também iluminado, que a gente possa também ter as chances e poder melhorar e corrigir esses erros. Bom, esse então o Kleina falando a respeito do jogo passado contra o Vitória e já projetando essa partida de amanhã contra o Goiás. Repito, o Moisés está fora, 3 são os candidatos para a vaga do Moisés, Niltinho, o Fecim, que entrou bem no jogo contra o Vitória, e também o Iago, que ainda não começou nenhuma partida como titular. Existe a possibilidade, na verdade vai ter a volta do Leonaldi, que cumpriu suspensão. O Leonaldi volta para o meio-campo, e o Kleina não fez nenhum treino praticamente, porque ele mais descansou os jogadores por conta do desgaste para o jogo contra o Vitória. E também não está descartada uma modificação na equipe por conta dessa questão do desgaste físico, como por exemplo o Ryan, que saiu com cãibras contra o Vitória. Só para dar um exemplo, o Santos, o Rafael Santos, saiu com cãibra no jogo, mas no outro jogou normalmente. Mas como é o Ryan, que tem um histórico de lesão, coloco também como dúvida se vai ele ou o Ednei na zaga ao lado do Fábio Sanches. Então é mais na questão da recuperação que o Gilson trabalhou do que mais nas funções táticas e técnicas dentro das 4 linhas. Amanhã, mais um jogo decisivo contra o Goiás, 9h30 da noite na Serrinha, claro, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Não sei como que a gente está com o tempo, Júlio, você pode me ajudar? Sim. Só que eu fiz o levantamento dos jogos de todos os times que estão brigando aí na parte de baixo da tabela. Se você quiser, eu posso aqui colocar no ar. Vamos lá então, Antônio Lupi. Vamos começar com a Ponte Preta, que tem pela frente Goiás fora, CRB e Botafogo em casa, Londrina fora, Confiança fora e Coritiba em casa. 4 jogos contra times que brigam pelo G4 e 2 jogos decisivos e fora de casa com equipes que estão no Z4. Brusque tem o Náutico em casa, Confiança e Cruzeiro fora de casa, CRB em casa, Operário em casa e fecha com o Goiás fora. Meu resumo, 2 jogos contra times que brigam pelo G4 e 1 jogo direto contra um time do Z4, que é justamente o Confiança. Londrina tem o Remo fora de casa, o Cruzeiro em casa, o CRB fora, a Ponte em casa, lá em Londrina, o Vila fora e fecha com o Vasco em Londrina. O Vitória tem o CSA em casa, Avaí e Vasco fora de casa, Cruzeiro em casa, CRB fora e fecha com o Vila no Barradão. E para fechar a Confiança, Botafogo fora de casa, Brusque e Náutico em casa, o CSA fora de casa, a Ponte em casa e fecha com o Remo lá em Belém do Pará. A Ponte, pelo que vi aqui, tem a segunda tabela um pouco mais complicado desses times em relação a times que brigam na parte de cima da tabela. E até por essa tabela complicada, né, CH, que muitos torcedores colocaram que os pontos, esses 2 pontos, né, que não vieram contra o Vitória, já que ficou um empate aí no Majestoso, serão pontos sentidos lá na frente, né, porque
a Ponte teria mais tranquilidade se de repente conseguisse um resultado positivo na última rodada, CH. O futebol não foi bom e o resultado também não. Em outras circunstâncias até seria, mas o Londrina ganhou, né? E o Londrina ganhou, a diferença que era de 5 baixou para 3. E o negócio ficou apertado agora, porque na próxima rodada, veja só você, a Ponte amanhã vai entrar em campo às 21h30, se eu não estiver enganado. E sabe o que vai acontecer amanhã durante o dia? Jogos de interesse direto da Ponte. Por exemplo, Vitória vai receber no Barradão CSA. Na terça-feira, mais conhecida como amanhã, vai ter Brusque e Náutico, em Brusque, 19 horas. E 19 horas vai ter Remo e Londrina. O Guarani só joga a Ponte só joga com o Goiás 21h30. Então o jogo do Vitória, do Brusque e do Londrina interessam diretamente a Ponte Preta, que vai entrar em campo sabendo o tamanho da bucha efetivamente que terá nesta 33ª rodada. Eu entendo que o empate é bom negócio, mas aí depende também. Se esses 3-4 adversários todos vencerem, o empate, dependendo da circunstância, não vai ser suficiente. Então a situação é muito apertada, o time não está jogando bem, aliás, na última partida jogou mal, contra o Remo venceu fora de casa, e uma coisa acabou compensando a outra, né? Porque ganhando o Remo fora de casa, excelente, empatou com Vitória em casa, um resultado ruim, mas 2 jogos, 4 pontos não é ruim. O que não podia é ter perdido para o Náutico, da maneira que foi por 3-2. De qualquer maneira, isso já faz parte do passado. O Gilson sabe que o sinal de alerta está mais do que aceso. Mais do que aceso. E para piorar a situação de amanhã, o Moisés não joga. O Moisés não está jogando bem. É verdade, mas o Moisés em campo, o adversário se preocupa mais. Tem mais respeito. Com todo respeito a quem vai jogar no lugar dele. A Ponte não tem atacantes. Vai colocar lá um jogador que tomara dê conta. Provavelmente vai ser o Fecim ou o Iago, enfim. São jogadores que vão entrar dentro do campo e só no dia do jogo que a gente vai saber qual vai ser o desempenho, porque é uma oscilação do tamanho do planeta, não é? Essa dificuldade, ela infelizmente vai ser de convívio da torcida da Ponte até o final. O time tem problema, o time não tem banco de reservas, o time foi mal montado, tudo isso o torcedor já sabe. Então o que vai fazer a diferença e o que eu acredito na mobilização de todos, torcida, diretoria, jogadores. Os jogadores estão correndo pra caramba. Esse último jogo, eu acho que a Ponte poderia ter arriscado um pouco mais. Não sei. Eu não estou dizendo nem do treinador, mas eu percebi os jogadores em alguns momentos um pouco receosos, sabe? Respeitando demais. Nessa situação, no jogo de amanhã contra o Goiás, a Ponte precisa arriscar um pouco mais. Ela precisa querer vencer o jogo. Se for para Serrinha, jogar para empatar, perde no Goiás. O Goiás está sem treinador, mandou o Cabo embora, está lá com o interino. E sendo interino ou não, os caras que estão fora do time vão querer correr pra caramba para mostrar pro novo comandante que podem. E lá também tem mobilização. Tá todo mundo mobilizado no campeonato. O único time que já tá com a mão dada com o capeta é o Brasil de Pelotas. O restante, todo mundo tá mobilizado, cada um pelo seu objetivo. Então, isso quer dizer que tem equilíbrio e tudo que será disputado daqui até o final do campeonato será complicado. Não adianta. Então, tire o remedinho da pressão, cuidem da saúde, torcedores da Ponte, porque vai ser emoção até o final do campeonato. Infelizmente, a Ponte se meteu nessa situação, foram esses jogadores, foi o mesmo treinador, e eles vão ter que dar conta de arrancar a Ponte dessa situação. Você acredita, Carlos Henrique? Acredito. Acredito porque eu enxergo, apesar da última partida ter mostrado muita insegurança de alguns jogadores, que o elenco está mobilizado, está querendo, está correndo. Aí fica um pouco menos complicado. Agora, os adversários que a Ponte vai enfrentar daqui até o final, disse o Lupe aí, não serão tarefa fácil. Isso todo mundo sabe. Então amanhã é prestar bastante atenção
nos inícios de primeiro e segundo tempo, porque o Goiás vai tentar ir para dentro da Ponte. E a Ponte, ela precisa se posicionar e jogar como ela jogou com o Remo, com bastante atenção defensiva. Vamos ver o que vai acontecer. Empate, Júlio, apesar de tudo aquilo que eu falei dos adversários, não é mau resultado não, Júlio. E tem um detalhe, né, Tigrão? Amanhã a Ponte não conta aí, como citou o Lupe, com o Moisés, está fora do jogo. Moisés é desfalque. Vamos ver o que vai aprontar o Gilson Kleina para esse jogo fora de casa que a Ponte precisa vencer. O Moisés, apesar de não estar atravessando uma grande fase, ele é desfalque, sim, eu considero desfalque. E já que não vai jogar o Moisés, se fosse o Gilson, eu já cometeria uma sandice aí, uma loucura. Eu não estou nem um pouco satisfeito com as atuações do Rodrigão. O Rodrigão foi uma figura nula, acertou uma cabeçada no último lance do jogo, um dos últimos lances do jogo, aí nessa partida do sábado contra o Vitória. A condição física precária, mobilidade, explosão, arranque, tudo muito abaixo do mínimo exigido para a correria e para a intensidade que é o futebol hoje em dia. Então eu trocaria, já que não vai ter o Moisés, eu trocaria o ataque inteiro. Não, vocês não estão ouvindo errado, não. Eu jogaria com o Iago, com o Thales como falso centroavante e com o Fecim fazendo a beirada do lado esquerdo, uma meia água ali entre quarto homem de meio campo e atacante pelo lado esquerdo fazendo também a aproximação da diagonal, entrando e pisando dentro da grande área. Eu mudaria, porque o Richard vem agradando. Quantos gols no campeonato o Richard? Quantas assistências para gol do Richard? Quantas bolas trabalhadas pelo Richard que resultaram em algo de positivo? E tropeçando na bola. Então começa com esse menino aí desde o início, até para ver se o time ganha um pouco mais de agressividade. E o Richard poderia ser uma opção aí de banco, tática, para de repente fechar aquela beirada lá. O Rodrigão não tem condições atléticas. Mas é o Rodrigão, peraí, se sobrar ele faz, olha... Uma bola no Rodrigão, ele pode decidir. Ele é finalizador, concordo com tudo isso, mas não está fazendo, pô. Marcou um gol contra o Náutico, é verdade. Mas o time perdeu. E contra o Remo? O time ganhou. O gol de quem? Gol de um volante. E o outro gol que o time marcou contra a equipe do Náutico? Mesmo perdendo? Volante? Então o ataque não está funcionando, gente. O Moisés está fora, esse até é uma tranquilidade, porque ninguém pode criticar o treinador, mas tirou o Moisés, não. 12 jogos sem marcar e tomou de bobeira o terceiro cartão amarelo. De bobeira. Meteu lá uma simulação com um VAR daquele tamanho, com câmera até dentro do olho dos jogadores, e o cara vai e dobra o joelho lá para tentar ludibriar a arbitragem. Tomou amarelo, terceiro, tá fora. Bom, já que tomou o terceiro o Moisés, que pelo menos, apesar de estar 12 jogos sem marcar, ele é o artilheiro da equipe, ele tem a estatística a favor dele e fez um bom campeonato, não vem bem aí depois do derby, hein? Depois daquela escalação, talvez intempestiva, talvez precipitada do derby, o Moisés derreteu, hein? Derreteu. A contusão foi contra o Cruzeiro, eu não sinto o Moisés à vontade, eu não sinto o Moisés balançando, eu não sinto o Moisés dobrando, mudando de direção com a facilidade que ele mudava, e eu acho que ele sente alguma coisa, mas é axiologia. É a única justificativa que eu encontro para tamanha queda de produção. O Richard é unanimidade negativa. E o Rodrigão não anda. O Rodrigão não se mexe, o Rodrigão não consegue sair da marcação. O Rodrigão sequer equilíbrio tem para disputar uma bola e continuar em pé. Então eu trocaria a peça ofensiva inteira, deixaria sim Richard e Rodrigão como reservas importantes para de repente, se não der certo, volta ao que era, mas eu trocaria um jogo fora, é um jogo onde o time tem que ter mais saúde. O Thales, por exemplo, lá contra o Remo, entrou muitíssimo bem, mas muito bem.
virando bolas, ajudando a manter a posse da bola. E o Thales é um meia, né? O Thales é um meia, ele gosta de vir mais de trás. Mas ele chuta forte. Ele é um cara que tem um bom arremate contra o gol adversário. Então, já que ele vai estar com o meio de campo bem consistente, vai estar com o meio de campo, não sei também, né, se o Iago Henrique, pelo que jogou e foi sacado do time, aliás, os 3 do meio campo foram sacados. Tal a improdutividade desse setor na última partida contra o Vitória. Saiu o Iago Henrique, saiu o Marcos Júnior e saiu também o Matheus Anjos. Esse foi o primeiro, esse já ficou no vestiário. E acho que não passa pela cabeça do Kleina aproveitá-lo no jogo de amanhã desde o início. Pode até ser, de repente ele faz um 4-4-2, volta com os 3 volantes, porque o Leonaldo volta, e aí enfiaria o Matheus Anjos como um falso ponta ali, lado esquerdo, fazendo, recompondo, mas ele mostrou muita falta de ritmo. É bom jogador, sabe jogar futebol, mas está muito fora de ritmo. Então, se não tiver nenhuma mudança de plataforma, já que ele perdeu o principal atacante, pelo menos em termos de estatística, eu sacaria os outros 2. Sacaria mesmo. O Richard e também o Rodrigão. E repito aqui o que eu faria para quem não pegou o começo do comentário. Eu começaria com o Iago, na ponta, do lado direito. Começaria com o Thales como falso 9 para dar uma força sem a bola, para fazer um quarto homem de meio campo e pisar na área à frente. E começaria também, quando a Ponte não tivesse a bola, ela poderia ter quase que um 4-5-1. Né? Mas começaria com o Fecinho. Aí trazendo o Fecinho e o Thales para trás sem a bola, deixando para puxar em velocidade apenas o Iago, e com a bola os 3 se infiltrariam e sempre receberiam o apoio, a companhia, a aproximação de um dos volantes, ora o Marcos Júnior, ora o Leonaldo. Esse é o time que eu colocaria em campo sem sombra de dúvidas e sem medo de receber uma saraivada de críticas. Porque não há como se criticar um treinador que tira jogadores que estão rendendo o que estão rendendo o Rodrigão e o Richard. Muito bem, Batistão, quero te ouvir também. Tem um detalhe, né, CB? O Goiás tá brigando por acesso, mas está numa situação lá de muita pressão, né? Marcelo Cabo foi embora, não definiu o comandante e vai com o técnico interino para o jogo contra a Ponte. Então, é um time que, apesar de estar numa situação de briga pelo G4, também vem pressionado buscando a vitória contra a Ponte Preta. A Ponte tem que aproveitar esse momento de instabilidade. O Goiás vem oscilando na competição. Se o momento para vencer o Goiás, que está no G4, é o momento certo, é esse. É esse momento de oscilação, vem sem treinador. Isso aí não foi legal, porque o técnico ele vinha fazendo uma campanha, estava dentro do G4, o time vinha oscilando. E claro que os jogadores vão sentir. O jogo não será fácil. Assim como nessa reta final não tem jogo fácil. E sem Moisés é uma situação complicada. Embora o Moisés não estivesse fazendo gols, né? Vem aí de uma situação bastante longa, acho que são 12 jogos que ele não marca um gol. Ele é um jogador muito participativo. Lá na frente, inclusive, ele puxa a marcação, ele tem 1 contra 1 muito bom e vai fazer uma falta terrível. Eu entendo que o Gilson Kleina deu inúmeras justificativas aí para escalar o Richard, mas não justifica, né? Esse negócio de futebol de jogador tático. Todas as vezes que eu ouço um negócio desse tipo, eu fico arrepiado. Porque eu sou de uma época que o atacante, ele tinha que atacar, né? O futebol, na minha cabeça, está muito bem definido. Zagueiro tem que zagueirar, meio-campista tem que meio-campar e atacante tem que atacar. É assim que a coisa funciona. Aí não, o jogador é muito importante porque ele é jogador tático, é jogador da recomposição. Bom, então é mais fácil você colocar então um jogador que marca, ué. Coloca lá um volante a mais lá para ver o que acontece. Porque usar um atacante que não faz gol, que não dá assistência, que não participa no ataque só porque ele tem uma boa recomposição,
Então, nesse caso, é melhor você ter um jogador de qualidade para fazer esse tipo de trabalho. O chamado trabalho sujo. Trabalho de marcação para que os outros possam jogar. Então não justifica. Por mais que se fale, por mais que se diga, por mais que a retórica do técnico seja interessante, mas na prática não funciona. E é a prática que define a coisa. Então já passou da hora dele tentar aí um esquema diferente. Ele deu tantas oportunidades para esse Richard que nunca... Aliás, quando ele chegou na Ponte, né, eu me lembro que nós comentamos a respeito disso. É um jogador que não marca gols, que não participa no ataque. É um jogador que tem até um grau de participação bastante razoável, mas ele é muito fraco no ataque, né? Ele não rende. E aí o que acontece? Moisés numa fase ruim, não está fazendo gol. O Rodrigão ainda não conseguiu uma recuperação física depois dos problemas que ele teve aí. Passou um tempo afastado, voltou, parece que não recuperou ainda. Vai diminuindo demais. Marco Júnior, 2 jogos em sequência, foi ele que marcou o gol. Que não é obrigação dele marcar gol. Mas ele marcou o gol, perdeu para a equipe do Náutico e depois conseguiu uma vitória importante, né, com o gol dele. E nesse último jogo aí ele não conseguiu marcar contra a equipe do Vitória. Acontece. A função principal dele é ser marcador e também, em alguns momentos, né, ser ali fazer um papel de meia para fazer essa bola chegar lá na frente. Então a Ponte vem sofrendo na competição exatamente por isso. Veja quantos atacantes que a Ponte tem. Assim, a grosso modo, né, assim, sem descer no detalhe fino, eu acho que são 8 atacantes, hein, no total. 8 atacantes. E nenhum consegue luzir. Há uma dificuldade imensa. Os caras não conseguem fazer gol. Então o time que não faz gol fica nessa situação que a Ponte se meteu. Então ela vai para uma parada difícil, sabendo que vai enfrentar um adversário que está com a faca nos dentes, precisa da vitória e ela não tem o seu principal jogador. Então vai ter que jogar muito mais do que vinha jogando, vai ter inclusive vai ter que ter muita raça e determinação para suprir a ausência técnica do seu principal jogador, porque se não tem na técnica, então vai na raça, vai ter que correr mais que o adversário, vai ter que chegar antes do que o adversário chegar nas bolas, para que dessa maneira você pode equilibrar. A diferença orgânica entre a campanha do Goiás e a campanha da Ponte é altamente significativa. Tanto é que um está no G4 e o outro, no caso a Ponte, está disputando a ponta de baixo da competição. Não vejo um empate como um mau negócio, não. A Ponte precisa pontuar em todas as rodadas. Ela precisa urgentemente fazer 44 pontos. Esse é o número mágico, embora os matemáticos estejam trabalhando com 45, mas entendo que com 44 será possível. Então todo pontinho é importante. Esse ponto em casa, resultado em casa, empate é sempre horroroso. Mas, se ela tivesse empatado com o Náutico, hoje a Ponte estaria mais próxima de escapar do rebaixamento, com uma diferença de 4 pontos, do que ela está nesse momento. Então veja, quando não dá para vencer, quando não é possível vencer, que é o melhor dos mundos, então o empate passa a ser um negócio considerável. Então ela não pode sair como louca, desesperada em cima do Goiás, que vai tomar gol e vai ficar difícil de equilibrar a partida. Então tem que ser um jogo consciente, um jogo equilibrado e consciente contra o Goiás. Muito bem, daqui a pouco eu inclusive abro aqui o Fala Galera para entender um pouco da atmosfera do torcedor ponte pretano, que ficou preocupado aí com a tabela dos times que estão na parte de baixo, as tabelas passadas pelo loop de cada time. Mas é importante, né? A Ponte tem aí, só depende dela nessa reta final, e tem uma circunstância que pode colaborar esse ano, que os matemáticos estão apontando aí
uma pontuação menor do que geralmente acontece, né? Aquela dos 45, que aí a Ponte precisaria de 7 pontos, mas 43 pode dar êxito, pode lograr êxito para a permanência. A gente vai explicando conforme as rodadas forem passando como fica a situação da Ponte na tabela de classificação. Daqui a pouco você volta com mais. Combinado, Antônio Lupi? Combinado, Júlio. Agora são 6 horas e 45 minutos. Carlos Batista. Corbela Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha Labastini. É fácil você reparar e cuidar das suas paredes. O Repara Paredes e o Repara Madeiras são ideais para preencher furos e buracos e demais imperfeições em alvenaria ou madeira. A lixa líquida é o preparador de superfícies que substitui a lixa convencional. E o melhor, hein? Não faz poeira. Tem mais produto Alabastini para você. Por exemplo, gel removedor. A forma mais segura, prática e eficaz de remover esmaltes, vernizes e estens. Nivela Madeiras. A preparação sem igual para deixar portas e janelas com acabamento mais liso, uniforme e com melhor resultado. Os produtos Alabastini vão facilitar a sua vida e você vai encontrar na Corbela. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil, fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou então no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbela Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto pro meta. Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Aivizum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando aivizum.com. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Óticas Renove, descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Laretuzeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277.
Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores. Solicite uma visita sem compromisso e sem custo. Encaminhamos relatórios de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições, compatíveis com o que o mercado procura atualmente. Spell Elevadores. Qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Vamos falar agora sobre a Iveson Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo, e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse iveson.com ou ligue 19 99908 4730. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Cerveja Budweiser 550ml, 6,69. Energético TNT 269ml, 4,29. Gatorade Sabores 500ml, 3,19. Arroz saboroso 5 quilos, 16,90. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 8 de novembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Laretuzeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos, Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Umbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretuzeu.com.br. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios Três Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque, exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br, a sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só que põe a mão na massa, Montes Claros. Sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta terça-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o Goiás às 21h30 no Estádio da Serrinha, Railé Pinheiro, em Goiânia. Jogo da 33ª rodada do Brasileirão. Goiás e Ponte Preta. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android. Também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Bandeirantes
Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera. Muito bem, agradecendo aqui as mensagens que estão chegando. Abraço aqui para o nosso ouvinte Abimael Costa, tá dizendo que colocaria o Thales na vaga do Moisés, deixando o Rodrigão Richard no ataque, apostaria no 4-4-2 no jogo de amanhã da Ponte Preta. A primeira mensagem de áudio vai pro ar. Boa noite, Batista, amigo da Band. Ô, Carlos Henrique, concordo com você. Eu também gostaria que o Alan Vitor iniciasse jogando, mas creio que ele, no segundo tempo, ele entra melhor no jogo. Que eu acho muita responsabilidade para ele começar o jogo. Eu acho que pesa muito para ele por ser um cara jovem que está começando a carreira. Boa noite. Opa, boa noite, obrigado pela participação. Antônio Lupe está conosco? Temos aqui algumas dúvidas. Manda. O Paulo Chácara da Barra. Teve um outro ouvinte aqui que também fez a primeira pergunta sobre a situação do Thales. Outro ouvinte é o Wilson. Ele pertence ao Goiás, né? Eu tô confirmando saber se ele pode ou não jogar, ou se existe aquela questão contratual. Porque no primeiro jogo ele não jogou, mas ele estava machucado. Então só tô esperando a resposta e já confirmo ainda hoje se o Thales pode ou não jogar. Maravilha. Alô, Inácio! Inácio lá em Praia Grande, assistindo o nosso programa também, acompanhando aqui o noticiário do Bandeirantes Esportiva. Mais uma mensagem de áudio, vai pro ar. Boa noite, Júlio. Eu concordo em gênero, número e grau com o comentário do Tigrão. Iago no lugar do Moisés, o Thales no lugar do Rodrigão e o Fecim no lugar do Richard. Porque o Moisés é por força do cartão, mas Rodrigão e Richard são figuras decorativas. Se bem que eu tenho minhas dúvidas aqui com relação ao Richard. Ele está meio amadrinhado com o Gilson Kleina. Eu não sei o que Gilson Kleina vê nesse jogador. Assim como um pouquinho lá atrás, se a gente for rememorar, a insistência que ele teve com aquele rapaz que veio lá de Santa Catarina, Locatelli. Com o Vini Locatelli, que também não disse a que veio aqui. Então é isso aí mesmo, Tigrão. Concordo com a opinião sua aí, tem que mexer mesmo de baseada, porque não vamos sentir diferença. Se esses caras não jogarem bem, pior do que esses que estão aí não vai ficar. Um abraço para vocês todos aí. Frank Bob falando. Outro Frank, obrigado pela mensagem. O Alexandre do Cambuí está colocando aqui, anote aí, Guarani rumo à Série A em 2022. E teve o nosso ouvinte aqui, final do telefone 2425, o Mr. Campos. Ele mandou um áudio aqui, a qualidade, o outro ouvinte acabou atropelando aí no volume, mas ele disse o seguinte: depois que tiraram a balada do Todinho, o futebol dele caiu. Mais um ouvinte participando. Boa tarde, aí da Rádio Bandeirantes. Júlio, Guarani tem que jogar com 3 volantes, porque o Vasco tem a volta do Nenê. Ele faz diferença do Vasco. Então tem que jogar com 3 volantes, colocar o Índio e tirar o Todinho e colocar o Alanzinho no lugar dele. Um abraço a todos aí da rádio. Muito bem, vamos aos destaques finais aqui no Bandeirantes Esportiva. Começamos com o destaque final do Guarani, Marcos Luiz. Só lembrando que mesmo sendo feriado amanhã, o técnico Daniel Paulista vai trabalhar o elenco do Bugre para a partida de quinta-feira. E amanhã pode ser o trabalho a pronto, até porque na véspera já é um trabalho mais tranquilo.
O treinador terá as voltas de Thales e Bruno Sávio, jogadores que suspensos não atuaram na última rodada, mas ele, Daniel Paulista, suspenso, não vai dirigir a equipe do banco de reservas. E agora o destaque final da Ponte Preta, Antônio Lupi. Que está viajando neste momento para Goiânia, para o duelo contra o Goiás amanhã às 9h30 da noite na Serrinha. Só aguardando a confirmação se o Thales pode jogar ou não, porque ele pertence ao Goiás e pode ter aquela cláusula no contrato. O Moisés está fora pelo 3º cartão amarelo. O Gilson não confirmou o time, até porque depende da questão física dos atletas. Muito bem, vem a Voz do Brasil, né? Na sequência tem jogo do Corinthians aqui na Bandeirantes. A gente volta amanhã. Um abraço, gente. Boa semana.